Em tempos de crise financeira, a tendência é colocar o pé no freio. Mas a ideia de apertar os cintos não é unanimidade. Eliana Dutra é diretora executiva da Profit, uma empresa de coaching criada em 1998. Em meio a uma das piores crises da história do Brasil, Eliana viu um nicho de mercado inexplorado: treinar os jovens executivos das empresas de telecomunicações, as que mais cresciam no país naquela época. Eliana tem uma visão diferente da crise e compara o atual momento da economia brasileira a uma corrida de carros, onde um dos veículos sofre um acidente. Os outros motoristas, os outros corredores, a atenção deles, quando vem alguém que bateu ou que capotou, é baixar a velocidade para não correr risco. A ideia aqui é, se todo mundo está baixando a velocidade, se você tem capital e pode investir, você investindo, quando acabar a crise, quando todo mundo passar pelo local do acidente, você vai estar na frente. Segundo Eliana, é na crise que podem surgir os bons negócios. Fica mais fácil, por exemplo, conseguir um desconto com o fornecedor de máquinas ou matérias-primas. Um exemplo bem-sucedido de investimento na crise é a empresa Ortopé, marca de calçados infantis que pertence ao grupo Paquetá. Segundo Fábio Schmitz, gerente de comunicação da Ortopé, mesmo prevendo um ano difícil, a empresa decidiu investir em tecnologia. Assim, nasceu o tênis Ortopé Estica e Puxa, que alavancou as vendas da marca. Onde normalmente se usa um atacador, cadarço, ou um fechamento em velcro, a gente revolucionou o sistema de fechamento. E aí surgiu então o cadarço de borrachinha. E a aposta foi em cima dele, A gente desenvolveu um produto exclusivo, focamos num trabalho de divulgação bastante forte, no momento onde todos estavam recuando, inclusive em investimentos de marketing, a gente acabou apostando e o resultado veio. A Ortopé espera faturar em 2015 95 milhões de reais, 25% a mais do que em 2014. Mas são poucas as empresas que voam em céu de brigadeiro. Segundo o economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Ferrari, esta é a crise mais grave dos últimos anos, comparável apenas aos anos 90, após o impeachment de Collor. A indústria é o setor mais atingido, seguido pelos serviços. Ferrari é mais cauteloso em relação ao ditado popular de que é na crise que surgem as grandes oportunidades. A questão é quem é que vai se aventurar especificamente a tomar a dianteira. Ou seja, a dianteira pode ser positiva ao longo do tempo, mas também pode dar com os burros na água como um todo. Então, por mais que o ditado seja esse, ou seja, é um dito popular que, às vezes, em alguns segmentos tende a ser exitoso, eu diria que, predominantemente, em crise, as pessoas ficam com passo de espera. O economista diz que ainda é muito cedo para avistar a luz no fim do túnel. Ferrari acredita que a economia brasileira só vai esboçar alguma recuperação no terceiro trimestre de 2017. Mas mesmo o corte de custos pode ser feito de uma maneira criativa. É o que defende Diego Fabris, diretor de conteúdo da empresa Destemperados, uma rede de food hunters que avalia restaurantes em todo o Brasil. Para Diego, o desafio na crise é oferecer um produto diferenciado a um preço acessível. Ao invés de trabalhar o filé mignon, tem chefe que está oferecendo com uma grande pompa e com muita qualidade língua, que é uma coisa que supostamente quem comia não era as pessoas que valorizavam a gastronomia, assim, e até uma questão de desperdício, então cada vez mais um controle para que não haja desperdício, para que se use toda a peça de carne ou mesmo de um vegetal, que tu consiga usar partes que talvez tu não fosse usar antigamente. Acho que isso faz toda a diferença no negócio. Já se sabe que não existe uma receita para sair da crise, mas uma coisa é certa: toda crise tem início, meio e fim, e sai ganhando quem usar o período de turbulência para se diferenciar dos concorrentes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
A cada 45 minutos, um suicídio acontece no Brasil. Em todo o mundo, uma pessoa tira a própria vida a cada 45 segundos. Os números impressionam e, por isso, o suicídio é considerado um problema de saúde pública. E a melhor forma de preveni-lo é conscientizar a população. Esta é a aposta do Setembro Amarelo, um movimento mundial que trata do assunto e garante que existe prevenção em mais de 90% dos casos. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida participa da ação. A entidade atua há mais de 50 anos na prevenção de suicídios. Carlos Correia, voluntário do CVV, acredita que muitas mortes podem ser evitadas se o tema for amplamente debatido. Se a gente imaginar que a cada dia morrem 32 pessoas no Brasil por suicídio e que a gente poderia evitar que 28 delas morressem, acho que vale a pena um esforço de falarmos sobre isso mais abertamente nas famílias, falar sobre depressão, que é uma das portas de entrada para esse grave problema. Durante todo o mês de setembro, prédios públicos, monumentos e os 70 endereços do CVV em todo o país terão faixas amarelas nas fachadas para lembrar a causa. Todos são convidados a participar da ação em 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Nessa data, especialmente, a gente está convidando as pessoas a pendurar uma fita amarela, uma toalha amarela nas janelas, nas suas fachadas. E, se quiserem, podem participar também mandando fotos para o Facebook do CVV, que é o CVV 141, que a gente vai estar publicando. No site do Centro de Valorização da Vida estão disponíveis para consulta cartilhas, manuais e folhetos sobre suicídio. O endereço é cvv.org.br. Agência Rádio Web, 14 anos, informação que constrói cidadania. De São Paulo, Paula Ferreira. As tendências e inovações na área da educação em todo o mundo serão compartilhadas e debatidas na terceira edição do Transformar. O evento vai reunir nesta terça-feira em São Paulo educadores, investidores, gestores públicos, entre outros interessados no tema. O Transformar 2015 também contará com a presença de referências internacionais em educação. Representantes da Finlândia, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Malásia e Reino Unido já confirmaram presença, como ressalta Denis Misny, diretor executivo da Fundação Lehman. São quase 50 palestrantes entre brasileiros e estrangeiros, e tem uma gama de temas e de perspectivas sempre de alguém que está antenado com o que está acontecendo no mundo, de mais inovador, mas que está com o pé no chão, que está fazendo isso acontecer numa escola, numa rede. Então, acho que isso é bacana. Entre os principais temas que serão discutidos no Transformar estão currículo, conectividade, novas formas de certificação e o movimento Maker, em que o aluno aprende na prática. A terceira edição do evento tem uma novidade, o Fab Learn. A gente tem uma parceria com o Fab Learn de Stanford e com o movimento Programa E, que estão trazendo a questão de programação e de fabricação para dentro do evento. Então, a gente vai ter um espaço Maker com as máquinas que podem ser usadas numa escola, como se fosse dentro de uma escola, inclusive com alunos ali trabalhando e fazendo projetos. O Transformar 2015 é promovido pela Fundação Lehman, o Instituto Península e Inspirar e Porvir. O evento será transmitido ao vivo pelo canal Futura, no site transformareducação.org.br. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De São Paulo, Paula Ferreira. O Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira a notificação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do senador Fernando Collor para apresentarem defesa em 15 dias. Os parlamentares foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de corrupção com base na Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia, Cunha recebeu $5 milhões para viabilizar a contratação de 2 navios sonda pela Petrobras com o estaleiro Samsung. Já Collor recebeu cerca de R$26 milhões de propina em contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ambos negam as acusações. Nesta sexta-feira, Eduardo Cunha declarou que não há provas contra ele na denúncia e que ele não vai se afastar da presidência da Câmara para responder o processo. Fernando Collor manifestou-se por meio das redes sociais, classificando a denúncia de lances espetaculosos. Depois de receber a manifestação de defesa, o ministro Teori Zavascki, relator dos inquéritos, deve levar a julgamento a possibilidade de abertura da ação penal. Agência Rádio Web, 14 anos, informação que constrói cidadania. De Brasília, Alexandra Fiore.
O Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira a notificação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do senador Fernando Collor para apresentarem defesa em 15 dias. Os parlamentares foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de corrupção com base na Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia, Cunha recebeu $5 milhões para viabilizar a contratação de 2 navios sonda pela Petrobras com o estaleiro Samsung. Já Collor recebeu cerca de R$26 milhões de propina em contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ambos negam as acusações. Nesta sexta-feira, Eduardo Cunha declarou que não há provas contra ele na denúncia e que ele não vai se afastar da presidência da Câmara para responder o processo. Fernando Collor manifestou-se por meio das redes sociais, classificando a denúncia de lances espetaculosos. Depois de receber a manifestação de defesa, o ministro Teori Zavascki, relator dos inquéritos, deve levar a julgamento a possibilidade de abertura da ação penal. Agência Rádio Web, 14 anos, informação que constrói cidadania. De Brasília, Alexandra Fiore. A crise econômica traz resultados cada vez mais desanimadores para as empresas brasileiras. No primeiro semestre de 2015, elas perderam metade do lucro em relação ao mesmo período de 2014. Segundo um estudo da Austin Aces, o lucro líquido das 124 empresas brasileiras de capital aberto que divulgaram os demonstrativos financeiros do período caiu 50% para 20 bilhões e 900 milhões de reais. Com este cenário, muitas empresas estão tendo que repensar em estratégias para continuar no mercado. De acordo com a consultora de Gente e Gestão Ana Beatriz Tartucci Jorge, um dos caminhos encontrados para driblar o momento é a contratação de estagiários e trainees. Elas estão optando pela demissão de cargos que sejam mais pesados, né? Eu digo assim, que tenham um salário maior, e estão contratando profissionais até mais júniores com salários menores. Exatamente, para dar um equilíbrio na folha de pagamento. Os programas de estágios e trainees são apontados como a principal porta de entrada no mercado de trabalho para jovens sem experiência. Segundo Ana Beatriz Tartucci, esse é um outro benefício para as empresas. Uma forma que você tem muitas vezes de encontrar alguém no mercado que está livre de vícios, que você consegue aculturar essa pessoa. Entre as empresas com inscrições abertas para contratar trainees estão Mercedes-Benz, Itaú Unibanco, Votorantim e Embraer. Já Mary Kay, Linhas Aéreas, Ultra e Johnson & Johnson oferecem oportunidades de estágios para estudantes de várias áreas. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De Brasília, Adriana Mesquita. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre o fluxo do dinheiro em sua vida. O dinheiro é nosso servo e não nosso senhor. Os mitos a respeito do dinheiro afetam diretamente a maneira como percebemos e lidamos com ele. Dizem que o dinheiro não cresce em árvores, que o dinheiro não compra felicidade, que o dinheiro é pernicioso. Mas a verdade é que o dinheiro em si nada mais é do que papel. O único poder do dinheiro é aquele que lhe conferimos. Quando compreendemos que somos a fonte de poder por detrás do dinheiro, que somos nós que criamos a quantidade de dinheiro que possuímos e dirigimos seu fluxo em nossa vida, que somos nós que determinamos se ele será usado para a felicidade ou para ganhos egoístas, o dinheiro deixará, então, de exercer qualquer poder sobre nós. Leve algum tempo refletindo sobre as suas ideias e crenças a respeito do dinheiro. Você é obcecado por ele? Ele é suficiente para você? Você tem inveja daqueles que têm dinheiro? Se você gostaria de ter um maior fluxo de dinheiro em sua vida, comece a encará-lo como uma ferramenta para a felicidade, o crescimento e a satisfação. Receba-o com amor, não lhe atribua nenhum poder e peça a Deus que gere a energia necessária para que você consiga atrair mais dinheiro. Acredite e afirme que o dinheiro que você recebe será suficiente para todas as suas necessidades. Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web.
O Ministério da Fazenda confirmou neste fim de semana que vai parcelar a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Conforme anunciado, a primeira parte será liberada em setembro e a segunda acreditada na folha de outubro. No mês de dezembro, será pago normalmente o restante do benefício. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical é contra o parcelamento. O presidente licenciado da entidade, José Inocentini, afirma que a categoria pede no Supremo Tribunal Federal a antecipação total em setembro. Não concordamos com a administração do governo dar incentivo com o dinheiro da Previdência Social e sem uma posição do Tesouro para manter a arrecadação da Previdência Social. A esperança que nós temos que essa semana deve sair uma posição do Supremo favorável a pagar. Desde 2006, os aposentados e pensionistas recebem a antecipação no fim de agosto e início de setembro. Neste ano, o governo alegou que, devido à queda na arrecadação, não conseguiu liberar 50% do 13º dentro do prazo. Segundo o Ministério da Fazenda, o pagamento das parcelas envolve cerca de 15 bilhões e 900 milhões de reais. A agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De Brasília, Larissa Mantova. Mais de 6 mil imigrantes seguem para as fronteiras da União Europeia por meio da Macedônia e da Sérvia na tentativa de começar uma vida nova. A maioria é da Síria, palco de conflitos há mais de 4 anos. O país, governado pelo ditador Bashar al-Assad, vive um momento delicado, como lembra Aline Tomé, professora de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. A Síria está passando por um conflito interno muito grande entre aqueles que apoiam o regime e aqueles que não apoiam. Então isso gera muitas pessoas perseguidas, em situação de risco. E além do mais, a Síria é um dos países que está na zona de risco com a ascensão do Estado Islâmico, né? Então tem muita gente sendo perseguida politicamente também pelas ocupações que estão sendo praticadas por esse grupo. Numa tentativa de conter o fluxo de imigrantes e refugiados, a Macedônia declarou estado de emergência e fechou a fronteira com a Grécia entre quinta-feira e sábado. Para Aline Tomé, a situação é insustentável. Um lugar que está passando por tantas crises como a União Europeia, os países da União Europeia de maneira geral, isso fica muito complicado, porque não tendo nem empregos suficientes para quem já mora lá, imagina com mais pessoas chegando. Então é bem difícil, muito embora exista um compromisso de que eles precisam ser acolhidos. A professora de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília sugere a criação de cotas para atender os refugiados. Países que tiverem com maior possibilidade de receber como estrutura essas pessoas, tentar distribuir, talvez seja uma solução. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 240 mil pessoas morreram em conflitos no país. 3.414 foram mortas nos últimos 11 meses em bombardeios aéreos da coligação internacional que tenta deter o grupo terrorista Estado Islâmico. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. De São Paulo, Paula Ferreira. O empresário Ivo Nascimento de Campos Pitangui, filho do cirurgião plástico Ivo Pitangui, está preso no complexo penitenciário de Bangu, no Rio. Ele foi transferido neste domingo, logo após prestar depoimento na delegacia do Leblon. Na quinta-feira, ele atropelou e matou um trabalhador no bairro da Gávea. Ivo estava bêbado no momento do acidente. O delegado que cuida do caso decidiu indiciar o empresário por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e embriaguez ao volante. De acordo com a polícia, o réu recebeu 14 multas nos últimos 5 anos por dirigir embriagado. Agência Rádio Web, 14 anos. Informação que constrói cidadania. Com informações do Rio de Janeiro, Ricardo Rodrigues. O preço do botijão do gás liquefeito de petróleo, o popular gás de cozinha, deve sofrer um aumento entre R$ 5 e R$ 7. A elevação na hora da compra deve acontecer a partir do dia 1º de setembro no país.
A alteração no valor se concretiza, segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de GLP, por consequência do aumento salarial dos trabalhadores da indústria do gás. O presidente da associação, Alexandre Borjaili, destaca a mudança que o preço do botijão do gás de cozinha deve sofrer a partir do próximo mês. As companhias distribuidoras já emitiram ofício às revendas comunicando o aumento a partir de 1º de setembro. Praticamente até agora todas que comunicaram conosco, o aumento está na casa de 8,5% a 9%, o que vai refletir ao consumidor um aumento de 5 a 7 reais no preço de compra. Obviamente, para não caracterizar até cartel, elas vão estar dentro de um cronograma, de aumento e com uma pequena variação uma da outra. Então nós vamos ter uma pequena oscilação no preço e uma pode começar no dia 1º, outra no dia 5, isso é de prática que já vem acontecendo nos últimos anos. O presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo considera o aumento como abusivo. A elevação do preço deve impactar, além do botijão de 13 quilos, os recipientes de 2, 5, 8, 20, 45 e 90 quilos. Agência